Boa tarde. Eu sou Ana Maria Maioli, sou do Núcleo de Educação Permanente do Corém Paraná e venho cumprimentar a todos os participantes, os presentes e também aqueles que nos acompanham pela internet, no primeiro Congresso de Especialistas de Empreendedorismo de Enfermagem. Esse congresso é realizado pelo Corém, subsidiado pelo COFEM, e também pelo projeto Fortalecer e Crescer, pelo Núcleo de Educação Permanente do Corém Paraná. E, no nome da doutora Rita Franz, a presidente do Corém Paraná, eu venho cumprimentá-los e agradecer a presença de cada um de vocês e também aqueles que nos acompanham. Para dar início aos trabalhos nessa tarde, a gente vai ter a honra de contar com a doutora Johanna do Carmo Menegas, ela que é enfermeira formada com louvor de mérito estudantil pela Universidade do Vale do Itajaí, especialista em gestão de pessoas pela Universidade do Sul de Santa Catarina, mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina, com realização de estágio de doutoramento na Universidade de Barcelona, leciona gestão e gerenciamento em enfermagem e pesquisa nas áreas de formação profissional e empreendedorismo. Atualmente é professora no curso de graduação de enfermagem na Universidade do Estado de Santa Catarina e do programa de pós-graduação em enfermagem na Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vinda, doutora, e eu lhe passo a palavra. Muito obrigada. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês que nos assistem online ou que ainda vão nos assistir, e com vocês que estão aqui presencialmente. Agradecer ao Corém Paraná pela oportunidade e também ao Conselho Federal de Enfermagem, onde eu integro a Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo. Estarei com vocês nessa atividade, nessa oficina, e também amanhã no talk show pela parte da manhã e mais um talk show na parte da tarde, então nos veremos um bocado. Hoje, a proposta é que a gente converse um pouco sobre aprendizagem invertida. Então, a ideia é que, enquanto os conceitos vão sendo introduzidos, que vocês também façam um exercício mental, se assim sentirem vontade, para poder já, quem sabe, arriscar aplicar isso em alguma disciplina, em algum contexto, seja curricular, no ensino de graduação, de pós-graduação, ou mesmo em contextos da própria prática profissional, pensando em enfermeiros que atuam em educação permanente, pensando em enfermeiros que empreendem, talvez ministrando cursos, desenvolvendo atividades. Então, um contexto em que a aprendizagem invertida se insere, abre uma grande gama de possibilidades, tanto para quem atua institucionalmente, quanto para quem empreende no mundo do empreendedorismo de negócios. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Conseguir compartilhar com vocês alguns conceitos introdutórios, situando um pouco o que é Flipped Classroom e o que é Flipped Learning. Existe um movimento, então, que eu quero tentar trazer para vocês e falar um pouco da minha experiência na utilização dos métodos de Flipped Classroom e também da aplicação de Flipped Learning no ensino de enfermagem, considerando o meu contexto de atuação, como a colega já compartilhou aqui por meio do meu currículo. Eu acho que a primeira questão, antes de você pensar na possibilidade de utilizar qualquer método, qualquer abordagem pedagógica no seu contexto de prática profissional, no seu contexto de prática docente, no ensino da enfermagem, é importante que você reflita um pouco qual que é a sua crença sobre o papel do professor. O que você acredita que deve ser o papel desse professor? Ou, se não o professor, naquela figura tradicional, nosso professor da graduação, da pós-graduação, do curso de nível médio de enfermagem, qualquer um dos nossos contextos formativos, quando você está naquela posição de ensinar alguém alguma coisa, qual que é o papel que você tem nesse lugar, nesse momento? Essa reflexão ela é fundamental, porque como a gente vai ver nessa apresentação dos conceitos introdutórios, é bem importante, então, que a gente considere, e aí vou ficar mais para cá, porque o posicionamento da câmera, que a gente considere esse nosso entendimento, porque ele influencia, sim, a gente tendo consciência ou não, quais vão ser as nossas escolhas pedagógicas. A depender da crença que você tem sobre o papel
do professor, do seu papel neste lugar, ele influencia as suas escolhas pedagógicas. E, nesse sentido, ele influencia toda a sua trajetória de formação docente. Diferente das áreas básicas, dos professores da área de letras, da matemática, dos professores das disciplinas de áreas básicas, como a química, a biologia, professores que nós tradicionalmente imaginamos como professores de carreira, o enfermeiro ele tem uma trajetória distinta nesse processo. Ele vem de uma formação para a atuação profissional, ainda que nós entendamos que esses enfermeiros eles tenham aquelas 5 dimensões de atuação, que eles assistam, né, cuidem das pessoas, que eles gerenciam, que eles pesquisam, que eles educam e atuam politicamente, aquelas 5 dimensões que a gente reforça muitas vezes. Ainda que a gente entenda isso, o enfermeiro ele não é tradicionalmente formado para ser um professor. Temos, né, uma trajetória de alguns cursos que ofereciam licenciatura em enfermagem, né, voltada para o ensino e a formação de nível médio, mas ainda assim, o enfermeiro, diferente destas outras profissões tradicionalmente voltadas à docência, ele não é formado para ser um professor e ele, por vezes, tem uma trajetória híbrida e que multiplica, na sua prática, várias fontes de conhecimento. E, particularmente no ensino superior, que é o contexto onde eu tenho experiências e para o qual eu quero trazer mais essas minhas contextualizações, eu acredito que é importante a gente pensar qual é a relevância do professor no ensino superior, qual é o papel do estudante no ensino superior. A gente está vindo de um processo, então, reflexivo, em que foi perguntado para que vocês pensassem qual o papel do professor, qual a relevância agora, qual o papel do estudante neste processo. Se na crença de vocês, ter experiências de ensino nos torna automaticamente bons professores quando estamos na posição de ensinar, o que é ter essas experiências de ensino? Eu ter ministrado algumas aulas ou eu ter tido algumas oportunidades, experiências profissionais de atuar na docência, isso automaticamente me torna um bom professor? Ou existe uma necessidade de reflexões, de estudos e de deliberações maiores, de maior intencionalidade, quando eu vou ensinar? E se, no caso da profissão, da nossa profissão, no caso dos enfermeiros, se uma reconhecida competência profissional é o bastante para ensinar, se eu sou, durante muitos anos, atuante como enfermeira num centro cirúrgico, isso me habilita automaticamente para ser uma boa professora de enfermagem perioperatória, de enfermagem médico-cirúrgica? Se eu sou há muitos anos enfermeira de terapia intensiva, atuo dentro dessa área há muito tempo, tenho especialização, tenho atualizações, estou sempre com a técnica e o que há de mais avançado do ponto de vista procedimental sempre em mãos. Isso me torna uma boa professora de terapia intensiva? Então, fazer essas reflexões no contexto pedagógico, antes mesmo da gente entrar no contexto da Flipped Classroom ou da Flipped Learning, nessa inovação pedagógica, é muito importante, porque isso fala muito de quem nós queremos ser como professores e da nossa intencionalidade ao ensinar. E dentro do contexto da formação de professores na área de enfermagem, na área pedagógica, de modo geral, é importante a gente entender que essas reflexões elas são relevantes para nós como docentes ou em posição de docentes, porque elas refletem modelos pedagógicos. Existem 2 grandes de modelos pedagógicos, grupos de modelos pedagógicos, e que dentro de um deles a aprendizagem invertida se encaixa. Nós colocamos esses 2 grupos que são os modelos pedagógicos que refletem práticas pedagógicas centradas no professor. Então, por exemplo, esta posição que eu estou aqui agora,
aqui na frente, né? Vocês acompanhando de casa, distantes, sentados, né? Ou numa posição passiva, como estão também algumas das pessoas que nos acompanham aqui. Ela é um tipo de abordagem expositiva, que a gente diz que ela é centrada no professor. Então, eu sou o foco do processo. Vocês dependem de mim para receber uma determinada informação ou instrução para poder agir posteriormente. Então, esse é um clássico modelo pedagógico centrado no professor. Uma variação do centrado no professor é o que a gente chama de centrado no conteúdo. Então, o que mais importa na nossa negociação pedagógica é o conteúdo que eu tenho a lecionar. Geralmente, o centrado no professor vem junto com o centrado no conteúdo. Mas, às vezes, é possível de você conduzir uma abordagem um pouco mais participativa. Exemplo do seminário, você recebe um tópico, o conteúdo é o foco, né? Ele tem um objetivo, mas com a delegação da posição de exposição, muitas vezes para os estudantes, o foco passa a ser o conteúdo. E os processos centrados nos estudantes, que tem a ver com a experiência de aprendizagem. Então, o conteúdo, ele passa a ser um objeto importante, sim, mas ele não é o centro do processo. O centro do processo é como cada indivíduo aprende. E aí eu preciso levar em consideração tanto os indivíduos dentro de um grupo, uma turma de estudantes, qual é a preferência majoritária de aprendizagem, e para isso eu levo em consideração múltiplos recursos de aprendizagem. Então eu uso áudio, eu uso vídeo, eu uso texto, eu uso filme, porque eu parto do pressuposto de que as pessoas têm experiências e jornadas de aprendizagem diferentes. Eu parto do pressuposto também que as pessoas aprendem em velocidades e têm disposições para aprender em momentos diferentes. Então, eu disponibilizo o conteúdo não só naquele momento que o professor está aqui, das 8 às 9, ou no nosso caso aqui das 15h30 até as 17h30, mas o conteúdo vai estar, como para outras pessoas que vão nos acompanhar, on demand, sob demanda do usuário. Quando ele estiver pronto, quando ele quiser, quando ele estiver na sua melhor versão para aprender, ele vai lá, senta, acessa o conteúdo, sistematiza no seu tempo, na sua velocidade, me pausando quantas vezes for necessárias, voltando quantas vezes for necessárias. Então, a experiência de aprendizagem do estudante ou do aprendiz, ela é que é levada em conta, é ela que é colocada no centro. Então, esses modelos pedagógicos, vejam que eles podem gerar várias estratégias, vários recursos, porque o meu grande objetivo no processo é promover a aprendizagem. E há um entendimento de que a aprendizagem ela é individual, ela é também individualizada, e cada indivíduo, então, aprende do seu jeito, no seu tempo, em diferentes velocidades e dispondo de diferentes recursos. Nesse sentido, né, partindo, então, desse entendimento do nosso papel, do papel do estudante, dessa ideia de modelo pedagógico, a gente introduz, já há alguns anos, a ideia de flipped classroom, ou sala de aula invertida. Então, vejam, aqui eu falei lá no início da nossa conversa que eu traria conceitos introdutórios, certo? Então, o primeiro conceito que eu quero trazer é o primeiro conceito que surge, que é o conceito de sala de aula invertida. E logo, eu espero que a gente consiga, juntos aqui, que eu possa ajudá-los a entender a evolução desse processo. O que é a sala de aula invertida? Ela é um modelo pedagógico, ou seja, ela é uma forma que eu tenho e que, ao invés de eu utilizar a estrutura normal de uma aula tradicional ou de uma aula expositiva, que é centrada no professor, ou professor/conteúdo, eu vou fazer uma inversão, promovendo, então, que eu saia do foco do professor e comece a focar no estudante. Como é que eu vou fazer isso? Já vou mostrar para vocês. Mas é importante dizer que, na ideia de sala de aula invertida, não tem um único jeito de fazer. E na aprendizagem invertida também não tem um único jeito de fazer. Existe um princípio por trás daquele modelo.
Porque o que é um modelo? Nada mais do que uma representação de um jeito de fazer alguma coisa. Então, sendo um modelo um jeito de fazer alguma coisa, sendo a sala de aula invertida um modelo pedagógico, qual é o jeito dela? Já vamos ver aqui, então, na sequência. Primeiro, dizer para vocês qual é o jeito tradicional que a gente costuma fazer. Eu dou uma aula ou uma instrução. Os alunos vão lá, eles estudam o material ou aquela mesma instrução. Quem nunca pediu slides para professor ou quem nunca estudou pelos slides do professor, né, que atire a primeira pedra. E depois, esses estudantes vão ser avaliados em relação à capacidade deles de apreensão dessa aula, dessa instrução. O que eles conseguiram atingir, certo? O que acontece na Flipped? Eu inverto essa sequência. Os estudantes, eles começam estudando o conteúdo por si, certo? E aí as formas de estudar vão depender muito das características de cada turma, do tempo, da disciplina. Então, eu posso utilizar aqui diversos materiais. Livros, artigos, né, materiais de texto diversos, imagens, filmes, podcasts, músicas, depende muito da minha intenção pedagógica. Mas, sempre o estudante começa aqui estudando só. Depois, ele é avaliado em relação a quanto ele aprendeu do seu estudo individual. E só por último, ele vai ter a aula e instrução. Como se fosse um processo de calibragem, um processo de ajuste. Porque, se a gente pensar, pessoal, nas experiências curriculares, nas experiências que acontecem em ambientes formais, graduação, pós-graduação, ensino médio, os cursos todos, eles são organizados em disciplinas. As disciplinas têm ementas, têm objetivos, têm conteúdos, elas têm uma estrutura. Então, quem coordena esse processo, né, o conjunto de docentes, o professor da disciplina, tem a intencionalidade, em tese, bem clara, de qual é o objetivo daquela disciplina. Então, quando ele vai desenhar as atividades, ele tem aquelas questões bastante claras. Ele vai lá, monta a aula e passa a informação que ele acha suficiente. Aqui, ele vai continuar disponibilizando a informação e disponibilizando as questões que ele acha que são relevantes para aquela disciplina. Porém, ele não vai fazer isso de cara. Porque quando a gente faz isso aqui, e me digam ou pensem aí se nunca aconteceu com vocês, de às vezes você trazer um conteúdo para uma turma e o que você trouxe, o que você achou que eles sabiam ou que eles não sabiam ou que eles deveriam saber, tinha uma defasagem. Às vezes você tem uma turma que já abordou aquele conhecimento, já teve contato com aquele conhecimento. Às vezes você subestima o conhecimento da turma, às vezes você hiperestima, dando informações demais. Então, essa calibragem, ela muitas vezes não acontece. Então, o estudo primeiro. Essa avaliação aqui é para você ter noção justamente dessas profundidades. Eles aprenderam o essencial? Foi demais? Foi de menos? Quais são os conteúdos que são fundamentais, que não ficaram claros dentro desse processo? O que precisa ser atingido nos objetivos dessa disciplina, mas que por alguma razão não foram? E aí, quando eu venho para a aula, eu vou justamente ajustar esses pontos que eu não dei conta de, junto com essa turma, desenvolver. Isto dito, eu queria dizer também para vocês que a Flipped Classroom, ela se concentra muito na estrutura com a qual eu trabalho com esses estudantes, com os tempos, com os momentos. Então, tudo é muito focado nos tempos que eu disponibilizo certas informações, nos momentos que eu uso em sala de aula para trabalhar as questões dentro das disciplinas com as turmas. E por ter essa questão de ser focada na estrutura, nos momentos, nos tempos,
Tradicionalmente, a gente vincula a Flipped, a sala de aula invertida. E aí, se não está clara essa questão da inversão, é justamente porque eu troco os tempos, os momentos. Eu transfiro a sala de aula tradicional para dentro da sua casa. Então, a sala de aula ela é invertida mesmo neste sentido. O espaço de você estudar já não é mais a sala de aula. Muitas vezes o espaço de você estudar é a sua casa, é a biblioteca, é fora do horário de aula. O espaço de avaliação pode ser em sala, pode ser fora. E o espaço da instrução, ao invés de ser de recebimento passivo de informação, ele vira ativo. Você vem para a sala de aula para aplicar conhecimento, para calibrar conhecimento, para ampliar conhecimento, certo? Então, nesse sentido, por um foco demasiado na estrutura, geralmente a Flipped é relacionada a alguns métodos padronizados. E essa é uma das principais diferenças que a gente vai ver entre a Flipped Classroom e a Flipped Learning. Flipped Learning é muito mais flexível, parte muito mais de princípios do que de métodos, como é a Flipped Classroom. Então, isso é uma distinção bem importante. Então, um método bastante conhecido de Flipped Classroom é o Just-in-Time Teaching. Quem criou o Just-in-Time Teaching? Foram 2 professores de física, e aí vocês vão ver bastante nos criadores destes métodos que são mais difundidos, mais conhecidos, professores de física, muitos professores de física, professores de matemática. No nosso país, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Física é uma das sociedades que investem no estudo, tem um departamento específico de educação em física, por conta, muitas vezes, da dificuldade de passar conceitos abstratos, de transformar aquele conceito abstrato da física ou conceitos abstratos da química, da biologia, da matemática em conceitos aplicáveis ao mundo real e ao contexto dos estudantes. Então, esses métodos surgem muito dessas disciplinas muito cabeçudas, muito teóricas, com uma dificuldade de transposição na prática. Então, aqui, os criadores, o Gregor Novak e o Andrew Gravin, professores de física, nos anos 90. Então, vejam que não é uma coisa que surgiu ontem, apesar de para a gente parecer muito novo, e a gente ainda ter dificuldade com a aplicação e utilização desses métodos. Isso não é de agora, isso é de muitos anos atrás. E nós ainda temos essa dificuldade de implementação no contexto do ensino superior de modo geral e, em particular, no contexto da saúde e no contexto da enfermagem. O que é o Just-in-Time Teaching, então? De novo, métodos de sala de aula invertida são focados em estrutura, eles são mais rígidos. Para você dizer que você aplica Just-in-Time Teaching, você precisa seguir este processo. E aí, vocês vão perceber, assim, desejo, que a estrutura no começo ajuda a gente a fazer essa virada de chave tão importante, porque não é fácil você sair de um modelo pedagógico em que você concentra em você todo o tempo, toda a atenção, toda a dedicação, que você sai de um modelo de exposição, que é mais cômodo, que é mais ágil, que é mais rápido, para um modelo de aprendizagem centrada no estudante. Isso te requer mais tempo. Então, como você vai precisar experimentar, se dedicar, um modelo estruturado te ajuda no começo, a começar a dar os primeiros passos de abordagens centradas no professor e no conteúdo para abordagens centradas no estudante. Então, isso é relevante como informação. Mas, voltando aqui ao processo, como é que a gente faz? Então, a primeira coisa que você faz, e lembrem lá da estrutura da Flipped, eu inverto, eu começo com estudo, depois do estudo eu tenho a avaliação e depois que eu tenho a aula só. Então, eu já gostaria que vocês tentassem perceber essa inversão da sequência aqui dentro do método. Então, uma sugestão de uma leitura, de um vídeo, de um podcast, de acordo com o conteúdo que o professor seleciona pertinente.
E ele disponibiliza isso geralmente por meio eletrônico, certo? Então ele manda por e-mail, ele coloca num Drive, ele coloca no Moodle ou qualquer ambiente virtual de aprendizagem que esteja disponível para vocês. Depois, ele vai mandar questões de aquecimento, que dentro do método se chama warm-ups. Então ele vai mandar essas questões de aquecimento justamente para que ele tenha aquela baliza de avaliação, para ele entender o que o estudante percebeu e o que não. Ele, então, vai ter que receber essas respostas antes da aula, antes da lição, e ele vai ler essas respostas e vai direcionar a aula a partir dessas respostas, certo? Então, a aula do professor, ela é baseada justamente numa avaliação das principais lacunas, dos objetivos, dos conteúdos que aquele conteúdo deveria atingir, que aquele tema da disciplina deveria atingir, e ele vai trabalhar aquilo, vai focar o tempo de sala de aula dele no que precisa. O que o estudante conseguiu desenvolver, ele calibra, checa se está claro, pode dar uma passada rápida naquele conceito, validar que está ok e passar para os mais engatados, para os mais difíceis, concentrando então o tempo de aula dele nessas atividades. Outro método de sala de aula invertida é o Peer Instruction. O Peer, ele foi criado também por um professor de física chamado Eric Mazur, também nos anos 90. É interessante colocar aqui, desses dois métodos em específicos, mas também do conceito de sala de aula invertida, que a gente tem uma grande difusão dele no Brasil, mais ou menos em 2014, quando se publica um livro de sala de aula invertida, organizado por 2 professores de educação básica, não eram nem professores de ensino superior como os criadores do método, que chama Jonathan Bergman e Aaron Sams. É um livrinho de capa verde, não sei se vocês já viram, mas é um livrinho bem didático, bem interessante, que fala, então, da utilização da sala de aula invertida. E é por meio desse livro que a gente começa a estudar cada vez mais esse campo e que a gente sai desse foco todo da estrutura da Flipped Classroom para um foco mais fluido da learning. Então, esses 2 profissionais, esses 2 professores, eles introduzem, divulgam pelo mundo todo esse conceito e ajudam, então, esse processo de transição da Classroom para Learning. Isso é um aspecto bem interessante que traz para a gente a difusão e justifica um pouco por que a gente tem esse gap tão grande lá dos anos 90, dessas pessoas trazendo as questões, para a gente estar falando disso agora em 2023. Mas, voltando novamente aqui ao Peer, como é que funciona? Então, ele é uma instrução por pares, em tradução livre, né? Você tem um trabalho que é sempre estruturado por conceitos. Vejam que eu comentei antes que vem das disciplinas mais cabeção, das disciplinas mais teóricas, da área da física, por exemplo. Então, no caso do Peer, o Eric Mazur quebrava os conceitos principais dentro da disciplina e ele trazia, então, uma breve explanação do que seria aquele conceito do ponto de vista teórico. Com base naquilo, ele apresentava, então, uma questão de múltipla escolha para os estudantes, certo? Os estudantes tinham um tempo para resolver aquela questão. E, com base no índice de acertos, ele ia encaminhando a conduta dele. Então, se você tinha um índice de acerto menor do que 30%, se você tinha, né, no contexto da sala, mas se você tem, visto que é o método, menos de 30%, você tem que revisar o conceito de novo. Então, nem 30% da sua turma entendeu o que é para fazer. Então, não está claro. Volta. Volta lá na explicação inicial do professor. Se você teve um acerto de 30% a 70%, você coloca a sua turma para discutir entre pares. Então, entre os estudantes que marcaram opções distintas, você coloca-os para discutir, para identificar, então, uma alternativa em comum e faz de novo a votação para ver se aquele índice aumenta.
E se você tem um índice acima de 70%, o professor explica de novo o conceito, checa se os que não acertaram agora entenderam, para ele poder seguir. Por que ele fez essa dinâmica aqui? Ele percebia que, às vezes, o colega do lado tinha uma linguagem, um jeito, uma forma de explicar algo que ele falava 30 vezes e a turma não entendia. E acontece isso às vezes, né? Você está ali, está aprendendo alguma coisa, você pede para o seu colega, diz, cara, me ajuda aqui, que eu não estou entendendo isso aqui. O que a professora está falando? Como é que eu faço esse cálculo aqui de gotejamento de soro? Como é que eu faço essa regra de 3 aqui? Ou como é que eu faço uma escala de distribuição de pessoal de enfermagem? Onde é que eu marco os plantões? Quando é que eu tenho que dar descanso semanal remunerado? Não entendo o que eu estou fazendo aqui. E às vezes o colega senta com você, te explica e as coisas parecem que ficam super claras, algo que o professor está há 30 minutos tentando mostrar e por N razões ele não consegue. Há também, né, de acordo com as evoluções dos estudos do Eric Mazur, há muitos anos já aplicando esse método, e em que ele fala que quando nós somos muito especialistas num tema, a gente tende a trivializar as dúvidas dos outros. Sabe o óbvio que não é óbvio, ou que não deveria ser óbvio, para o especialista vira. Então, ele olha para você num determinado ponto e diz, mas meu Deus, como é que você não entende isso? Então, são vários fatores objetivos e subjetivos que travam o estudante de aprender. E quando ele vai discutir com um colega, muitas vezes é muito mais fluido. Então, essa é a estrutura do método. E dentro de uma sessão de peer, você tem que planejar esse processo aqui. Ele pode durar, né, visto que você pode ter uma discussão de pares, entre 20 e 30 minutos para cada conceito. Então, você tem que pensar quantos conceitos você vai introduzir na sua aula, baseado no tempo que você tem e na complexidade da sua disciplina. Outro método bastante conhecido é o TBL, Team Based Learning, que foi criado por um professor de administração, este mais antigo ainda do que os outros métodos. E esse processo aqui eu vou explicar para vocês na sequência. E aí eu queria só contextualizar mais uma informação pensando nesses conceitos introdutórios, porque vejam, 2 métodos que a gente localiza ali nos anos 90, mas esse método aqui nos anos 70. Então, antes mesmo de se falar em Flipped Classroom, em Flipped Learning, os princípios daquela inversão que eu mostrei para vocês, eles já eram reconhecidos em outros métodos. Então, o movimento, o termo Flipped, ele é cunhado ali nos anos 90, início dos anos 2000. E depois, outros métodos são incorporados, reconhecida aquela inversão da estrutura. Então, há 2 coisas bem importantes para entender. Que eu tenho um movimento político, teórico, que é essa defesa da inversão, que é essa criação do conceito de sala de aula invertida. Mas eu já tenho métodos e experiências que são muito anteriores a isso, e um caso desses é o TBL, que depois vem se somar. E se vocês forem pensar qualquer tendência pedagógica, qualquer modelo pedagógico, muitas vezes a gente cria uma coisa ou vê uma coisa e acha que aquilo ali é a nova pólvora. E há vários outros exemplos de coisas muito parecidas ou coisas que são até ideias seminais para aquela que você está vendo. Então, em educação, em formação, a gente tem que tomar um certo cuidado com tendências, com modismos e tentar se posicionando dentro desses movimentos. O TBL, dos métodos de sala de aula invertida que eu trouxe aqui, eu diria que ele é o mais complexo de aplicação. Porque tanto o DIT quanto o PEER, você consegue aplicar numa aula isolada, numa unidade isolada. Aqui é interessante que você desenvolva ele em toda a disciplina, porque ele tem um processo mais complexo. Você precisa, primeiro, não só estruturar uma aula naqueles formatos anteriores que eu trouxe. Você precisa montar e organizar a turma de uma forma específica, tá? Então, você precisa separar a turma em grupos de 5 a 7 estudantes.
o professor não diz para o grupo, montem 5 a 7 estudantes. Ele tem que estabelecer um critério prévio, que geralmente tem que ter a ver com a finalidade da disciplina. Então, se nós pensarmos, por exemplo, uma disciplina de administração, enfermagem, gestão e gerenciamento. É interessante que o estudante desenvolva habilidades de comunicação, de tomada de decisão, de liderança, de capacidade de trabalhar em equipe. Então, o professor ele pode querer agregar dentro da equipe pessoas que têm aquelas habilidades ou que têm lacunas para que eles possam se ajudar. Ou ele pode querer misturar estudantes que têm mais disponibilidade e dedicação para a turma com estudantes que têm menos, estudantes com mais facilidade de acesso à internet com estudantes que têm menos, para poder compartilhar o material. Então, você vai ter que avaliar o seu contexto. Mas é importante que saiba que você não delega, tá? De acordo com o método. Você tem que ter um critério e tem que montar a turma nessa estrutura. E eles têm que permanecer juntos, porque você quer que eles se desenvolvam ao longo de um semestre. Então, esse é o tipo de método que, para experimentar uma vez, não é a melhor opção para começar. Dito isso, você tem essas 6 etapas aqui, que a gente não tem uma tradução validada, mas a gente tem uma tradução livre, certo? Então, a primeira etapa continua sendo aquela inversão. Primeiro, estudo, depois avaliação e, por último, a lição. Você começa, então, com essa Readiness Assurance, que é como se fosse uma garantia de preparo. O que dá a garantia de preparo? O estudo prévio. O aluno tem que estudar previamente a sessão de TBL. Ele tem que vir com um material conhecido, no mínimo, idealmente estudado. E isso acontece pré-aula. Ele não estuda dentro da sala de aula, não tem a lição, não tem a exposição. Então, isso é uma questão importante. Depois, ele vai fazer, então, um teste individual, depois um teste em time, e a gente tem uma dinâmica que chama de apelações. Então, o estudante, dentro do grupo dele, ele vai receber testes de múltipla escolha, que nem eu falei no Peer Instruction. Ele vai responder primeiro sozinho, tá? Aquele teste. Depois, ele vai discutir com os colegas em grupo sobre as respostas que ele marcou. E eles vão entrar num consenso dentro do grupo. Então, veja que simula um pouco a discussão do outro método, mas vai mais além. Quando o grupo terminou o teste e chegou no seu gabarito, o professor revela o gabarito correto. E o grupo tem a oportunidade de escrever ou falar oralmente uma apelação ao gabarito do professor, contestando, então, com argumentos que têm que ser sustentados na leitura, no material de estudo da disciplina, por que eles acham que aquela resposta não é a mais adequada ou que outra resposta poderia ser uma possibilidade. Dito isso, o professor considera, debate com a turma aquele elemento e eles entram num consenso para poder avançar. Assim, você termina a garantia de preparo, certo? Quando o professor avalia que a turma está pronta do ponto de vista conceitual, ele entra na segunda etapa, que é a aplicação daqueles conceitos numa atividade orientada. Antes de eu compartilhar aqui, quero dizer para vocês que eu já tive a oportunidade, então, de aplicar todos esses métodos de sala de aula invertida dentro da minha área, que é gestão e gerenciamento. Então, por exemplo, a gente aplicava o Just-in-Time Teaching quando fazia aula de processo administrativo. Não sei se alguém que está assistindo, alguém que está aqui já passou por essa disciplina ou é familiarizado. O processo administrativo é aquela dinâmica de planejamento, organização, direção, controle. Então, os estudantes respondiam questões sobre planejamento, organização, direção, controle. Isso vinha para nós e a gente ia para a sala de aula discutir o entendimento deles sobre cada uma dessas fases. Geralmente, era aplicado numa área isolada, numa aula isolada. O PEER, a gente trabalhava com teorias da administração.
Então, a gente elaborava lá as teorias da administração, administração científica, administração clássica, fazia um questionário e ia calibrando com os estudantes. E o TBL, depois, foi uma evolução, de novo, do processo administrativo. Porque o enfermeiro, no seu processo de trabalho, ele muitas vezes ele tem que elaborar planos de ação, ele tem que acompanhar um conjunto de questões, ele faz o processo administrativo dentro do seu contexto de trabalho. Então, a gente dava toda a parte teórica aqui, todo o processo administrativo trabalhado, planejamento, organização, direção e controle. E a aplicação da atividade orientada, a gente dava um problema real de saúde aplicado, por exemplo, na rede de atenção em que se situava a universidade. Então, quando a gente utilizava, eu aplicava isso com a minha colega de disciplina no contexto da Universidade Federal do Pará, em Belém. E a gente tinha a região de saúde, que era a região metropolitana 1. A gente pensava um caso, alguma situação de saúde em que o enfermeiro tivesse que participar de um processo de implantação de uma unidade de terapia intensiva ou de instalação de algum tipo de serviço na rede de saúde. Então, ele planejava, organizava, dirigia, controlava, e ali a gente conseguia introduzir todos os conceitos da disciplina para ele elaborar um plano prático, certo? Então, você pode pensar o TBL, esse processo de TBL, em qualquer disciplina, em qualquer contexto. E eu vou falar mais especificamente ao final, não sei se a câmera está enquadrando aqui, mas a gente tem esse livro aqui onde a gente condensa e explica bem detalhadamente cada disciplina, como que a gente fez, qual era o contexto que a gente partia. Falei para vocês também que é importante que a gente faça aquela reflexão do que a gente entende que é o papel do professor, do que a gente entende por modelos pedagógicos, e que a gente entenda que, às vezes, a sala de aula invertida é um bom jeito de começar. Mas é importante entender também por que é bom a gente fazer esse movimento pensando na aprendizagem e já dando um gatilho para a gente pensar em aprendizagem invertida. Primeiro, pensar que a inversão, ela ajuda o estudante que tem dificuldades. Quando o estudante, ele pode, no tempo dele, no momento que é mais conveniente para ele, por quanto tempo ele necessita estudar, se dedicar, se desenvolver, muitas vezes isso contribui com o processo de aprendizagem. O estudante, ele também pode desenvolver várias habilidades. No caso do TBL, por exemplo, muitas vezes ele tem que se comunicar com os colegas, ele tem que defender o seu ponto de vista, ele precisa participar do trabalho em equipe, porque o sucesso do time depende do sucesso dos indivíduos. Então, quando você coloca o estudante numa dinâmica em que ele não tem que ficar só sentado, ouvindo você falar, em que você mobiliza ele a se mexer, em vários sentidos, em qualquer método, muitas vezes você desenvolve, sem querer, não só habilidades cognitivas, de domínio de conhecimento, mas habilidades comportamentais. Isso é a grande sacada da sala de aula invertida, e aí eu gostaria de destacar em particular os métodos que trabalham com times, certo? Outra questão importante é que quando você dá um material para o estudante num contexto fora de sala de aula, o estudante ele pode, um vídeo, ou um podcast, ou um audiocast, ou um audiolivro, um capítulo de qualquer questão que seja mais interativo que um texto, o estudante ele pode pausar, rebobinar, voltar você quantas vezes for necessário até que ele entenda o que ele precisa entender. E às vezes em sala de aula há um certo constrangimento, porque você tem uma sala de 30, 40 estudantes, que tenham 5, que tenham 10. Às vezes há um constrangimento em atrasar a turma ou em falar de novo, sendo que ele já falou 1, 2, 3 vezes, já pediu o mesmo conceito e ainda assim não entendeu. Ele possibilita que a gente conheça melhor o nosso estudante, no sentido das suas dificuldades individuais, de qualquer natureza. Ele também é uma boa ferramenta quando o professor precisa se ausentar de alguma forma. Dentro da dinâmica
de universidades públicas, universidades federais, ou mesmo qualquer tipo de universidade, muitas vezes a gente quer participar de um congresso, quer participar de uma atividade, ou uma reunião de grupo de pesquisa, e fica aquela coisa de criar uma atividade em cima do horário, de qualquer jeito, para o estudante. Quando você planeja dentro da disciplina, e aí é importante falar isso, que esse estudo aqui ele tem que contar da carga horária da disciplina, ele não pode ser algo dado fora. O aluno tem 80 horas na disciplina e você ainda quer que ele leia todo o seu material fora. Não, isso tem que estar contabilizado e pensado como tempo de disciplina. O estudo conta dentro da disciplina. Você pode utilizar esse tempo, então, para se desenvolver ou para ocupar dentro de um semestre, para você se ausentar em um congresso, deixando uma atividade programada, um exercício programado, possibilitando também respiros e atualização na já tão atribulada agenda do professor. Ele ajuda também o estudante que trabalha. Essa é uma realidade do ensino superior hoje, em particular, nosso maior número de vagas está nas universidades privadas. O perfil do estudante da universidade privada é muitas vezes de um estudante trabalhador. Então, às vezes, no momento que você está em sala de aula, que você está expondo, ele pode estar cansado, ele pode ter vindo de uma jornada de trabalho, ou ele pode, naquele dia, ter um compromisso muito importante, ou ele pode ter ficado doente, ou ele pode não ter dormido bem. Nós estamos ensinando pessoas. E pessoas não são máquinas, pessoas oscilam, tem dias que estão melhores, tem dias que não, as coisas acontecem na vida das pessoas, assim como acontecem nas nossas, como professores. Então, ele ajuda o estudante de modo geral, e ele ensina o gerenciamento do tempo. Porque o aluno sabe, desde o início da disciplina, claro, precisa ser ensinado, porque isso é uma mudança de cultura, não é uma coisa que você faz da noite para o dia, que ele tem tal atividade para entregar, que ele tem tal texto para ler, que o material pode ser acessado no lugar tal, que a tarefa tem que ser postada no lugar tal. Então, isso ensina uma certa articulação. Então, ajuda o estudante com um conjunto de coisas que são importantes também no contexto comportamental. Agora, por que não fazer? Primeiro, porque alguém disse, isso não vai te dar menos trabalho, professor, colega em posição de docência. Então, se alguém te disse para fazer, que é legal, que é bonito, que é moda, que é tendência, não é uma boa razão. A mesma questão, que você acha moderno, que você tem que ser um professor atualizado, um professor do século XXI, das novas tecnologias. Não. Também não, para se atualizar. E muito menos porque você acha que isso vai facilitar o seu trabalho. Não vai. No sentido de você tornar o seu trabalho mais simples. O jeito mais simples é você vir aqui, na frente, sem ter compromisso nenhum com ninguém, sem conhecer as realidades de ninguém, sem saber se trabalha, se não trabalha, se está bem, se está disponível, se o tempo está adequado, sem pedir feedback sobre a qualidade da sua fala, se você está sendo claro, se as suas atividades são resolutivas, se o aprendizado é potente, se contribui para aquele estudante. É mais fácil você chegar aqui, no horário que está marcado, com os recursos que você está acostumado a lidar, dar a sua aula e ir para a sua casa. Isso é o mais fácil. Qualquer coisa que você queira fazer além do tradicional vai te demandar algum tipo de energia, algum tipo de investimento. Então, faça isso porque isso está alinhado com aquelas crenças lá do começo. Porque você acredita que seu papel como professor, por exemplo, é contribuir para que as pessoas aprendam da melhor maneira possível. Que seu papel como professor é promover uma formação de qualidade, de aquelas coisas do profissional crítico, criativo, reflexivo, que às vezes a gente fala, né? Como é que você faz isso? Por meio de metodologias, por meio de modelos pedagógicos que promovam essas habilidades e competências. Então, essas não são razões para você fazer. Ah, porque está no projeto pedagógico da escola.
Tá, está no projeto pedagógico da escola. Você deveria ter participado, deveria ter opinado, enfim, mas isso às vezes não é razão suficiente. Muitos colegas sequer conhecem, infelizmente, o projeto pedagógico da escola, o plano de ensino da sua disciplina, a ementa da sua disciplina. Então, pense por que você quer fazer isso. E nesse sentido de pensar por que fazer isso, de pensar por que fazer esse investimento, de pensar em como ser constantemente cada vez melhor como professor, por ter a crença de que o seu papel é o de transformar a vida das pessoas por meio da educação, é de transformar a nossa profissão por meio de uma formação de qualidade, que cause impacto, inovadora, empreendedora, que seguiu-se, então, um estudo, começando lá com a sala de aula invertida, para o conceito de aprendizagem invertida. Isso é levar à 10ª potência a ideia de que a experiência de aprendizagem ela tem que ser centrada no usuário. A gente fala, no contexto da saúde, de experiência do cliente, de abordagem centrada no paciente. Vamos tentar fazer uma analogia e transpor essa ideia para o ensino. Então, é uma abordagem centrada no estudante. O estudante no centro da experiência. Então, a instrução direta, ela sai desse espaço de grupo aqui, desse espaço de palestra, dessa preocupação com esse momento expositivo, para uma preocupação com o momento individual. Como eu torno, da melhor forma possível, a experiência desse indivíduo com a aprendizagem? E como que eu transformo os momentos que a gente está junto, que a gente está em grupo, em momentos ricos de troca, de interação, de aprofundamento, de oportunidades? Então, eu tenho uma evolução da sala de aula invertida, que é essa estrutura que eu mostrei para vocês. Isso é sala de aula invertida, certo? É a inversão da sequência tradicional de uma aula para estudo, avaliação, aula e instrução. Para um conceito em que eu tenho esses 3 elementos aqui trabalhados de forma dinâmica. Eu tenho um espaço que eu vou pensar para a aprendizagem do indivíduo, que eu posso utilizar vários recursos, várias técnicas, não existem modelos e métodos formais, que nem a gente tinha na sala de aula invertida. Eu vou pensar como é que eu uso o espaço do grupo e como é que eu avalio essa aprendizagem. Muito mais fluido, muito mais dinâmico, sem ser engessado, sem ser amarrado por um método específico. A possibilidade do professor criar. Ele pode misturar métodos, ele pode misturar recursos, ele pode criar e validar seus próprios métodos, suas próprias técnicas. Há muito mais fluidez. Há só que se respeitar esses tempos. Como é que o professor usa o espaço que o aluno está só, o espaço individual? Como é que ele vai usar de forma criativa, engajada, colaborativa, aprofundada o espaço de grupo? E como é que ele vai avaliar esse aprendizado? Então, aqui, só para a gente refletir, em 3, 2, 1, como é que a gente pode começar esse processo, caso alguém ainda não tenha começado? Primeiro, conheça o seu contexto. Onde você está? Disse que muitas vezes alguns colegas não conhecem o currículo, não conhecem o projeto pedagógico, não sabem quais são as disciplinas que vêm antes das minhas, que fundamentam conteúdos relevantes, informações relevantes, como os meus colegas trabalham, como é que eu poderia me somar a esses colegas para potencializar a aprendizagem, como quem vai vir depois de mim trabalha. Muitas vezes o professor, e aí falo de um lugar de professor de ensino superior, se isola dentro da sua disciplina, vira o dono da sua disciplina e não dialoga com outros contextos. Então, você tem que conhecer o currículo da sua escola. Onde é que sua disciplina está posicionada? Que conhecimentos, que outras disciplinas vêm antes de você, são base para a sua disciplina? O que vem depois de você? Você é base para o quê? Você contribui com que outras disciplinas? Qual é a ementa? Qual é o principal objetivo da sua disciplina? O que ela se propõe?
Qual é seu plano de ensino, seus objetivos, seus conteúdos-chave? Você tem que ter essa noção muito clara. Parece óbvio, mas não é. Quem são os seus alunos? Qual é o perfil do estudante da sua escola? Ele é um estudante trabalhador ou ele é um estudante que já tem mais oportunidades de se dedicar? Ele é um estudante trabalhador que vem para uma jornada de estudo à noite ou você tem um curso integral? Que tudo bem, ele pode ser um estudante trabalhador ou parte trabalhador, parte não, mas você tem esse estudante disponível durante o período do dia. São estudantes com uma escolarização deficiente na educação básica ou são estudantes de uma educação básica já fortalecida? Dificuldades de acesso à internet, sim ou não? Então, entender quem é esse estudante para que você possa planejar as melhores estratégias e soluções. E saber o que a sua disciplina se propõe. Tem disciplinas na enfermagem que são mais teóricas, que é fornecer os subsídios, os primeiros conceitos. Já tem disciplinas que são essencialmente práticas. Outras são disciplinas que mesclam um pouco de teoria com um pouco de prática. Qual é a sua disciplina? Para você eleger as melhores estratégias para os seus objetivos. E você começar não querendo virar a sua disciplina do avesso de cara. Comece numa aula, comece pequeno, ajuste, o principal objetivo da sua disciplina, aula por aula. Ao invés de você olhar a disciplina como um todo, é pensar como se fossem degraus de escada. Como é que você vai, caminho por caminho, até chegar àquele objetivo? Conteúdo por conteúdo, como é que você vai gradativamente ajudando esses estudantes a ter uma boa experiência de aprendizagem? E não só como é que você vai, dia por dia, entregando um conteúdo por vez até terminar a disciplina. E fazer isso não é tão simples quanto parece. Eu já disse lá no início, e não estou falando isso para desencorajar ninguém de fazer, mas para que se tenha consciência de que é um trabalho reflexivo e que você faz esse trabalho por um compromisso com a sua identidade de professor, por um compromisso com os seus valores com a docência, e não porque é algo que é mais fácil ou mais simples para você. Porque exige reflexão, exige conhecimento do professor, exige uma dedicação, professor que tenha domínio do conteúdo, que conheça o currículo, que esteja disposto a olhar para antes dele, para depois dele dentro desse currículo, para trabalhar colaborativamente com outros colegas muitas vezes e fazer uma articulação importante para poder transformar a experiência de aprendizagem nesse curso. E é importante dizer que cada área do conhecimento tem algumas características próprias. Então, se você vai começar com sala de aula invertida, que é o recomendado, mexendo na estrutura para você se adaptar, adotando um método que é mais fácil, porque tem um passo a passo para você seguir. É importante, mesmo assim, com todas essas facilidades, que você entenda que cada área, cada disciplina tem características próprias. Então, se você tem uma disciplina que é só teórica, não faz sentido aplicar um TBL nela, porque o TBL tem uma parte de aplicação prática. Se você não tem nada de prático na sua disciplina, por que você vai aplicar um TBL? Use um outro método, use um just-in-time, que é mais conceitual. Se você percebe que a sua disciplina ela é conceitual, mas ela não é tão complexa, talvez a dinâmica da instrução por pares não seja tão interessante para você. Vai te tomar um tempão de disciplina e às vezes nem vai gerar a discussão necessária. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes, se são conceitos complexos, ao invés de você ficar tentando bater cabeça, explicando sozinho, quem sabe você se usa desse recurso da aprendizagem entre os estudantes. Então, analise o seu contexto, analise a sua disciplina. Mas se permita e experimente. Isso eu já disse, e aqui o passo 2, reforço. Comece pela classroom. Comece pela sala de aula invertida. Porque quando você começar a se familiarizar pelos métodos, quando você começar a usar um método, daqui a pouco você vai querer usar um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais robusto, e você vai se sentindo cada vez mais seguro, cada vez mais experimentado.
até chegar ao ponto de você querer criar o seu próprio jeito, misturando as coisas, pegando outras referências, outras possibilidades e tudo mais. Independente do que você faça, é importante dizer que a abordagem tradicional, ela não é culturalmente tradicional só para o professor. O estudante muitas vezes está acostumado com aquele jeito de fazer. Então, quando você vai propor uma coisa diferente, é importante que você explique quais são as suas expectativas, que você calibre o que você entende que é seu papel como professor e o que é requerido do estudante. Qual que é o papel dele? Como é que ele deve participar para isso dar certo? Essa calibragem ela é fundamental, certo? Isso precisa ser feito porque, às vezes, se as expectativas não são calibradas, a frustração, muitas vezes, é quase certa no final do processo. Porque o estudante ele vai ter que sair dessa posição passiva. Ele não vai chegar na sala e vai receber tudo pronto do professor, estudar pelo slide do professor e ir lá fazer uma prova no final para testar que ele dominou aquele conhecimento do jeito que o professor passou. Ele vai estudar sozinho, ele vai ter que pensar, ele vai ter que responder atividades em prazo, ele vai ter que vir para a sala de aula a fim de se engajar, a fim de discutir, ele vai ter que se movimentar. E muitas vezes isso causa um certo transtorno. O método, ele pode ser adaptado desde que você não mexa na estrutura tradicional, de que você comece sempre com estudo individual, faz uma avaliação e aí dá a lição. Você pode mexer em alguns elementos, certo? De novo, né, no livro a gente explica formas que a gente mexeu. Quando eu falei da votação da instrução por pares, do peer, por exemplo, o autor recomenda que você use um dispositivo que lembra muito o passador de slides, que chama Clicker. Hoje tem também aplicativos, né, que você pode usar no celular. Um deles chama Clicker, inclusive. E aí você pode votar aqui, dá para ler QR Code, dá para fazer de várias formas, né? Mas o autor recomenda, então, esse clicker, esse dispositivo que foi criado para esse método. Às vezes você não tem um clicker, uma tecnologia. Você vai ter que usar de um outro recurso. A gente já usou de levantar plaquinha, a gente já usou aplicativo, a gente já usou várias formas. Então, você pode mexer, não é uma coisa super rígida. A estrutura do método, como eu já disse, te ajuda, mas você pode mexer nos elementos de acordo com seus recursos, com as suas possibilidades, com o perfil do estudante que você tem e tudo mais. E isso eu também já disse, né? A seleção do método é importante. A depender da disciplina, não faz sentido aplicar um método, faz mais sentido aplicar o outro. Isso é uma decisão do professor. E, sobretudo, planeje. Você vai precisar de tempo. Então, não é uma coisa que eu tenho uma aula amanhã e que eu vou decidir hoje à noite que eu vou inverter. Eu preciso pensar um pouco mais, eu preciso de mais tempo. Muitas vezes eu vou ter que adaptar, eu vou ter que orientar os estudantes, eu vou ter que pensar qual tecnologia. Então, é algo que é interessante você fazer, muitas vezes, de um semestre para outro, ou você planejar no começo da disciplina que você vai inserir numa aula mais ao final para experimentar, se precisa de tempo. E a depender do contexto que você está, do perfil dos estudantes, da sua experiência com tecnologia, com outros métodos, pode ser potencialmente mais difícil. Você tem que levar isso em consideração também. Acho que a pandemia trouxe muito a necessidade dos professores aprenderem a mexer com tecnologias diversas. Mas ainda assim restam algumas dificuldades no domínio, no manejo dessa tecnologia. Então, avalie essas questões quando for implementar também. Nós temos 4 grandes obstáculos quando a gente vai pensar em sala de aula invertida ou em aprendizagem invertida. Primeiro é o pensamento, a mudança. Porque é uma virada de chave, muitas vezes, do entendimento do professor como um especialista,
como a pessoa que domina tudo, que chega lá, passa tudo e cada um faça a sua jornada. E não como um facilitador, como um articulador, como um construtor do conhecimento. E o aluno também, de se ver nesse lugar passivo, de receptor do conhecimento, de alguém que está indo para o processo de formação para ser construído por alguém e não por se construir. Então, começa aqui. O primeiro degrau é a mudança de mentalidade. O segundo é a tecnologia. Ela é uma abordagem, um modelo pedagógico que funciona melhor com tecnologia. Então, se você tem limitações com tecnologia, às vezes é interessante começar por aqui. Quais são as tecnologias que você vai utilizar? Aprender a mexer um pouquinho nessas tecnologias. E aí seguir. E se você for mais ousado, se você não se importar com erros durante o processo, fique à vontade para experimentar, errar e aprender. Eu sou dessa linha. Gosto de tentar. Se tiver algum erro, eu resolvo no processo. Gosto de me experimentar, mas cada um de nós precisa ter consciência do seu grau de tolerância com a novidade. O tempo, que eu já insisti várias vezes aqui na minha fala, necessidade disso. E o treinamento. Porque quando você dá uma aula expositiva, você tem mais controle do espaço. Então, veja, aqui eu estou numa abordagem completamente expositiva. Eu tenho controle daqui. Eu decido. Claro que alguém pode levantar a mão e me perguntar e tal, mas eu estou no controle, eu estou na frente, eu estou com o microfone na mão, eu tenho a sequência dos meus slides. Eu posso ser vista nessa nossa configuração como autoridade nesse ponto e eu cedo ou não a voz e o espaço para que as pessoas participem. Toda a configuração me favorece. Quando eu vou para um exercício mais dinâmico ou para uma dinâmica mais participativa, a intervenção ela é não só desejada, mas muito mais esperada nesse contexto. Então, o professor precisa estar preparado nesse sentido. Tanto que, para professores novatos, que não dominam tanto o conhecimento, que não se sentem à vontade com isso, ela pode ser potencialmente mais difícil. Então, um professor mais versado, que está mais acostumado, que domina mais, tem mais traquejo para intervir, ou pelo menos se sente mais confortável com a situação, ele provavelmente vai ter mais facilidade também. E aqui, gostaria de compartilhar com vocês, que estão aqui e que nos assistem ou vão nos assistir, esse livro de experiências de sala de aula invertida, que foram experiências com esses métodos, então, que eu compartilhei com vocês aqui, mais algumas outras possibilidades que eu não trouxe. Esse livro ele é comercializado, então, vocês podem utilizar esse cupom promocional para 20% de desconto. Eu tenho também alguns exemplares aqui, caso as pessoas que estejam queiram adquirir. Mas eu recomendo como uma forma de vocês entenderem como é que esse processo é por dentro. A gente traz uma estrutura bem simples, numa linguagem bem coloquial, trazendo o contexto da nossa disciplina, um resumo de como é o método e como que ele foi aplicado, o que deu certo e o que deu errado para nós. Então, a gente traz isso em vários métodos, são 14 capítulos, tanto no contexto do ensino curricular, de graduação, no ensino presencial, no ensino remoto e também experiências com educação permanente. Muito obrigada, esses são os meus contatos, meu contato pessoal. E aqui também o contato da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do COFEM. Fiquem à vontade para nos escreverem lá. Isso aqui também é uma forma de inovar, uma forma intraempreendedora de fazer coisas diferentes dentro da universidade, dos espaços de ensino. Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. A gente vai abrir um espaço aqui para, se alguém tem algum comentário ou alguma questão que queira aí um tempinho maior da professora. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? No chat a gente tem alguma coisa? Não? Eu gostaria de colocar, assim, eu tenho 30 anos de enfermagem, né? Então eu fui formada já há bastante tempo. E como muda, né? Como as coisas mudaram e como
temos novas oportunidades. Porém, alguns métodos que você apresentou aqui, como o TBL, é de uma época bem anterior do tempo que eu me formei, né? Mas eu acho que a gente ficou muito focado por muito tempo nesse modelo tradicional, nesse modelo centrado no professor. E hoje a gente vive uma experiência muito diferente. Porque a gente pega, por exemplo, as nossas crianças, elas dominam a tecnologia, né? Então, ligam a TV, ligam o computador, mexem no celular com muita tranquilidade. Mas e o aprendizado? Será que, de fato, para essa questão assim da formação, né, do intelecto, isso está sendo suficiente, né? E na sala de aula, né? Eu tenho sobrinhos, eu tenho neto, que você começa a dar uma aula tradicional e eles falam assim, eu não quero mais ir nessa escola, não gosto dessa escola. Por quê? Porque eles têm alguns domínios a mais e esse método tradicional talvez não funcione mais. Então, é um desafio, né? E trazendo para a realidade da nossa lida enquanto enfermeiros, profissionais enfermeiros, eu vejo também uma grande necessidade, porque continuadamente nós precisamos adquirir e treinar nosso conhecimento para a tecnologia nova que chega, né, no ambiente de trabalho, para uma doença ou uma situação como foi a pandemia, e a gente tem que aprender rapidamente, e ninguém mais sabe tudo. Mas, somando conhecimentos, a gente pode caminhar muito mais, a gente pode evoluir muito mais. Então, é um desafio também. Porque nas nossas equipes de trabalho, quando a gente tem uma equipe de técnicos e outros enfermeiros, né, dentro de um hospital ou de uma clínica, empreendendo, né, imediatamente antes de você, nós tivemos aqui 2 profissionais falando sobre a enfermagem atuando na estética. E a gente não tem hospital para estética, né? A gente tem as clínicas. E ali a gente tem uma variedade grande de pessoas trabalhando, onde os saberes são muito necessários. Porque, na atualidade, hoje a gente está buscando empreender, a gente precisa também fortalecer aquilo que o enfermeiro pode fazer, que ele tem domínio, que hoje é permitido, né? Então, como é que a gente ensina isso? Como é que a gente adota? Então, ter a oportunidade de conhecer outros métodos, eu acho que abre muito espaço e também garante que a gente consiga transferir aquele conhecimento ou aquilo que a gente está buscando transferir para o outro, né? Então, muito obrigada. Para mim, foi assim uma grande lição. E eu tenho certeza que, para todos que puderam ouvir, você também foi um abrir de olhos, um abrir de mente e um aprendizado que a gente vai carregar para sempre. Muito obrigada. Alguém quer fazer uma consideração? Por favor. Pergunto mesmo como aluna, sabe? Essa questão de, primeiramente, a gente ter o estudo, a avaliação e depois as aulas, eu acho muito importante que, às vezes, a gente também considere isso por conta do aluno. Muitas vezes, quando estamos em sala de aula, a gente, como professor, podemos dar a nossa aula normal, terminamos o tópico e pedimos à nossa classe se há alguma dúvida. Muitas vezes a gente não tem dúvida, porque a informação está quente na cabeça, mas a gente não tem um retórico, um antecedente de informações que a gente poderia tirar nessa questão. Como isso a gente não tem, a gente estuda, mas daí vem a avaliação, depois a gente vem a aula. Como a gente faz a avaliação de que essa pessoa, né, o meu aluno, está classificado como garantido que ele entendeu o conteúdo? Porque já foi feita a avaliação antes da aula. Eu gostaria de perguntar como o professor saberia que eu entendi a aula após uma avaliação. Existe uma outra avaliação que é feita após tudo isso? Nós podemos fazer de 2 formas. Quando você manda o questionário para o estudante, geralmente é um questionário aberto no Just in Time,
você faz uma chave de resposta, um padrão de resposta. Então, dentro daquela pergunta, o estudante tem que abordar tópico 1, 2 e 3. Então, se o estudante cobriu na resposta dele aquele tópico 1, 2 e 3, eu entendo que ele atendeu o que era esperado. Então, minha primeira baliza é essa. E aí, claro, existem softwares, tecnologias para te ajudar a fazer essa contabilidade. Porque se você fizer só ela na mão, você vai se perder. Então, você estabelece, né, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, plataformas como o Moodle ou outras plataformas, você estabelece um padrão de resposta e checa se o estudante atendeu. Então, se você tem 30 estudantes na turma, por exemplo, tem uma pergunta-chave que você tem 3 indicadores que você quer que eles atendam. Dos 30, indicador 1, 20 atenderam, certo? Então, você tem um percentual de entendimento. O indicador 2, 5% atendeu. O indicador 3, todos atenderam. Então, você vai concentrar principalmente no indicador 2 da resposta. Você vai trazer o resultado para a sua turma e vai dizer, olha, nas respostas vocês abriram isso, isso, isso. O principal conceito que ficou claro foi este daqui. Então, vou trabalhar com vocês, por exemplo, quando a gente trabalhava o conteúdo de gerência do cuidado. Então, a gente trabalhava o conteúdo de gerência do cuidado, para ilustrar, e um texto base que dizia que o enfermeiro tem 8 ações de gerência do cuidado. E aí, perguntava, então, uma das perguntas era, quais são as ações... Com base na leitura do texto, quais são as ações de gerência do cuidado? E deu um exemplo. Então, meu primeiro indicador era, cita as 8 ações de gerência do cuidado, que eu queria que ele entendesse as 8 ações. Dá exemplos das 8 ações de gerência do cuidado, era meu indicador 2. Então, eu percebi que a turma ela só conseguia capturar parte dos indicadores. Então, eu trouxe o resultado para eles. Olha, das 8 ações, 4 vocês mencionam sempre. As outras 4, 25% mencionam e outras não. Quais são as que vocês menos mencionam e que vocês têm mais dificuldade de ver no trabalho do enfermeiro? Essas, essas e essas. Então, nesse caso, foi, por exemplo, eles tinham dificuldade de ver no trabalho do enfermeiro a realização do dimensionamento de pessoal de enfermagem e tinham muita dificuldade de ver o enfermeiro fazendo supervisão. Qual que era um exemplo claro do enfermeiro lá na unidade hospitalar fazendo supervisão de enfermagem? Então, por exemplo, quando o enfermeiro passa a visita e ele checa se os acessos venosos foram trocados de acordo com a periodicidade da instituição, ou ele checa se a mudança de decúbito programado para os pacientes que têm risco de lesão por pressão foram realizadas. Então, você vai para a aula trabalhar o que o aluno não deu conta. Então, você tem que ter indicadores, você tem que ter muito claro o que você quer que esse aluno te responda, o que ele não pode deixar de responder, e um software, uma tecnologia para te ajudar a contabilizar. Você pode fazer na mão? Pode, mas vai dar muito, muito serviço. E o feedback para você calibrar com os alunos é você trazer o resumo da avaliação feita por você para a sala de aula, para eles te dizerem se é aquilo mesmo, está faltando alguma coisa, tem mais algum ponto aqui que vocês não entenderam, e aí trabalhar em cima dessa calibragem. É assim a dinâmica, mais ou menos, que funciona. E por isso tem que ter a participação do aluno. Porque se o aluno não faz essa parte, você não consegue desenrolar o método. Consegui te responder? Primeiro eu queria agradecer, né, a exposição do tema. Eu sou professora, inclusive sou professora dela, do curso técnico de enfermagem. Eu ministro a disciplina de fundamentos de enfermagem, né, antiga semiologia e semiotécnica. E eu fico aqui pensando como que eu poderia aplicar isso na minha disciplina. Eu acho que em vários momentos, com vários conteúdos, por ser uma disciplina teórico-prática, né, não apenas teórica e nem apenas prática. Mas é um grande desafio. E eu acho que a preocupação dela, conhecendo a turma, é que essa avaliação que você diz do método não é necessariamente uma avaliação que vai atribuir uma nota ao aluno, né? É só uma avaliação para usar como termômetro do que eu vou trazer em sala de aula depois, né? Eu pretendo tentar utilizar isso com a turma, mas eu nunca usei. E daí você comentou que tem que fazer parte da carga horária da disciplina. E essa é a nossa grande dificuldade, porque eu tenho uma disciplina de apenas 100 horas.
para dar todo o conteúdo de fundamentos. Então, numa aula de 3 horas ali, eu tenho que dar conta de tratamento de feridas, por exemplo. E eu acho que eles levariam trabalho para casa. Então, esse seria o meu maior desafio. Não sei se você tem uma dica para eu conseguir trabalhar esse tema num período tão curto de tempo, né? Eu acho que tu toca num ponto muito importante que eu não trouxe no curso, mas o que a gente faz é avaliação formativa, que é o que você falou, né? Eu quero entender onde eu preciso focar mais, e não avaliação somativa, que é o que dá a nota, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Você pode mesclar, você pode tornar híbrido, até para induzir o aluno, incentivar. Induzir é muito pesado, muito... Isso. Que incentivar que o aluno responda, que ele estude em casa. Então, você pode organizar as notas por participação. Então, se você responder esse questionário, participar dessa atividade, 10% da nota aqui, 10%. Então, tu vai dividindo e também o aluno vai vendo vantagem, porque não está lá 50% da nota, 70% da nota concentrado numa avaliação. A participação dele ao longo do processo é valorizada e creditada. Então, isso são duas coisas importantes em relação à avaliação. E sobre a carga horária, o ideal é que a dinâmica seja de uma andorinha só não faz verão. Então, o curso precisa adotar isso como um modelo pedagógico. Esse é o cenário ideal. E aí, quando o curso adota isso como modelo pedagógico, você contempla essa carga horária. Isso poderia ser bastante inspirado no que eles fazem na Europa, nos ECTS. Os ECTS são créditos em que se trabalha 30% para estudo individual do crédito, até 30% para mentoria, orientação, que contaria as avaliações, porque você precisa dar um feedback, e 40% ou 50%, depende da disciplina, né? Essa distribuição, de tempo presencial. Então, eles já prevêem no currículo o tempo do estudo. E quando a gente vai para as escolas mais tradicionais, isso não está previsto. Vai contar que você vai dizer para a pessoa tudo o que ela tem que saber naquela carga horária. Então, para você dizer, para você orientar, para você instruir, ainda é pouco, muitas vezes, né? Principalmente se a gente vai com a mentalidade do especialista e não do generalista, eu pensando na graduação, né? E no ensino médio a gente pode pensar a mesma coisa. Uma pessoa que vai trabalhar numa unidade de ortopedia, ela vai se especializar mais em certos procedimentos. Se for para hemodinâmica, em outros. Se for para pronto-socorro, em outros. Mas quando a gente vai ensinar, a gente quer que ele entenda tudo muito bem de tudo, né? Então, são alguns paradoxos. Mas para responder mais brevemente a tua pergunta, o jeito ideal é que o curso mude. Mas a gente não consegue isso de cara e precisa ter as primeiras experiências. Então, é interessante que você comece a fazer as suas experimentações nos conteúdos mais simples que você tem. E se você dispor de tempo, ao invés de dar texto, que demora mais para consumir e para processar, você grava a sua aula, o conteúdo básico, os conceitos em vídeo ou em áudio, preferencialmente em vídeo. E aí o aluno, você dá para ele 30 minutos, 1 hora, né? Geralmente tu conta o tempo duplo. Se o teu vídeo tem 30 minutos, até 60 minutos, porque ele vai te pausar, ele vai tomar nota. E o resto do tempo você usa, então, especificamente para a sua aula. Então, divide você o seu tempo, para que você possa dar para eles tempo de estudo e criar essa cultura no estudante, do estudo individual, e mostrar para a escola de que isso também pode ser efetivo, para que em futuras reformulações curriculares isso passe a ser levado em consideração e o currículo seja desenhado para cumprir essa dinâmica compatível com o modelo pedagógico. É um processo que começa com uma formiguinha, né, uma andorinha, 2, e depois você vai vendo que o curso vai se contaminando. Lá no Pará, que era onde eu trabalhava antes de ir para a UDESC, quando a gente passou pela reforma curricular, a gente assumiu o modelo da sala de aula invertida, a gente assumiu esses pressupostos e o currículo, então, depois de 4, 5 anos de experiências, ele já passou a considerar. Então, essa seria a minha sugestão. Mudança de cultura, né? Talvez seja dos nossos desafios mais difíceis, mudar a cultura. Mas tem jeito, né? E aí eu gostei da sua dica, porque eu acho que realmente podemos começar menor, né? Numa única disciplina ou no ensino de uma única estruturação, mas vale a pena começar, né?
e ajudar essa moçada a aprender de forma diferente. Bom, eu quero agradecer, então, Joana, em nome da nossa presidente, doutora Rita Franz, pelo seu tempo aqui conosco, por esse trabalho tão impressionante, eu adorei. Fiquei muito impactada e foi brilhante a sua apresentação. Muitíssimo obrigada, viu? E eu quero agradecer também a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco e a todos que acompanharam via chat. E, neste momento, eu os convido, porque agora, a partir das 16h45, nós teremos um show lá embaixo, né? Perto do auditório principal, que nós estivemos de manhã. Vamos ter o show da Tauana, e eu acho que vai ser um momento de descontração para a gente também curtir, finalizar o dia de hoje, e convidá-los a retornarem amanhã. Amanhã nós teremos outros temas, teremos vários outros temas também bastante impactantes, e contamos com a presença de todos vocês e de outros que não puderam estar hoje e que venham amanhã. Muito obrigado, pessoal.